Deus, meus irmãos, Shalom, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de dar um esclarecimento aqui, porque há poucos dias atrás eu estive fazendo uma live, onde entrou uma pessoa com codinome, acho que codinome que fala com um nome falso lá um nome até maligno, que eu não vou repetir aqui, irmãos, que é de uma entidade maligna. Depois entrou outra pessoa com uma entidade maligna. E eu havia recebido um comentário dizendo assim que até parece que eu estava acreditando naquilo, que aquilo ali era tudo... Bom, irmãos, vejamos uma coisa. Antigamente, a denominação a qual eu pertencia dizia que o diabo saía de dentro da televisão. Eu escutei isso muitas vezes. Muitas e muitas vezes, muitas pregações. De repente, ele parou de sair da televisão e os cultos entraram na televisão. O que você me diz a respeito disso? Antigamente eu escutava que até as crianças não podiam brincar com aquela boneca Barbie, né? Hoje eu vejo anciães ensinando que devem colocar o véu na boneca Barbie. O que vocês me dizem sobre isso? Será que o Espírito de Deus mudou? Irmão, será que eu estou perseguindo a denominação ou estou com alguma mágoa contra vocês? Ou será que eu estou tentando abrir os olhos daqueles a quem eu realmente amo? Porque para mim isso pouco me importa, irmãos. Eu poderia parar por aqui. Eu tenho muitas coisas para pregar, para ensinar daquilo que Deus me ensinou. Mas, todavia, eu, por amar, cumpro o mandamento que Cristo me ensinou. Porque isso é bíblico. Nós não devemos, se nós vermos um nosso irmão estar caindo no abismo e nós não fizermos nada, nós somos culpados do sangue daquela alma. Você vai me julgar um pecador? É isso. E você? O que você é? Você nunca leu um capítulo 1 de João, na epístola de João, capítulo 1, versículo 8? Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, o Espírito de Deus não está em nós, e fazemo-lo o Espírito de Deus e mentiroso também? Você nunca leu isso? Ou na sua Bíblia não tem? Eu que estou sendo perseguidor ou você que está sendo perseguidor da própria Escritura que você tem na sua mão? Por que tanta raiva e nervosismo quando eu falo, quando mesmo naquele vídeo não citei o nome da denominação a qual eu pertencia, apenas citei a sigla e não só ela, mas outras, porque eu tenho esse direito, não me é vedado. Isso não me é vedado, e isso não quer dizer que eu estou com mágoa ou com rancor de alguém. Prove para mim isso. Será que o Senhor Jesus estava com mágoa dos fariseus, dos saduceus, quando ele veio? Sendo que os fariseus, sendo que os sacerdotes, sendo que aquele grupo de ministério daquela época cuidava do templo, que foi o próprio Deus que mandou edificar? Eu fico perguntando isso para vocês e quero deixar claro para vocês que muitos pregadores se incomodam com a pregação que nós fazemos, porque a pregação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, ela é verdadeira. Ela desafia as suas doutrinas e práticas desses homens que por vezes estão distantes da simplicidade. Muito pelo contrário, usam seus títulos arrogantemente para poder ganhar lucros e até mesmo benefícios por causa dos títulos que lhe foram colocados. E deveriam honrar de outra maneira. Todavia, não estou fazendo conforme a palavra de Deus. Deixam de pregar o evangelho original. Certo, irmãos? Desafiam as práticas do evangelho original, porque o evangelho original tem simplicidade. Isso pode ocorrer quando há interesses pessoais também. Se levantam contra nós. Porque, claro, falando a verdade, vocês vão ter desnudados os vossos ocultismos que estão dentro de vocês e que muitas das vezes nós também fomos outrora seduzidos pelos mesmos. Não somente ocultismos, mas também tradições falsas,
interpretações que tomam o lugar da pureza da palavra, isso traz mal, faz mal. E nós é que estamos sendo, estamos magoados, será isso? Mesmo quando nós não falamos o nome da sua igreja? Por quê? Não devemos fazer isso? Não foi Jesus que nos alertou sobre isso? Não foi ele mesmo que enfrentou a resistência também dos líderes religiosos da época? Uma pergunta. Que se sentiu ameaçados pela mensagem da verdade? Você está se sentindo ameaçado quando eu falo que alguma pessoa entrou aqui e disse que era para mim parar de falar aquilo, cujo nome era um nome da pessoa que entrou, nome satânico, e eu disse que aquilo era uma entidade? Claro que é uma entidade. Ela tomou a pessoa, porque ninguém da sua denominação, que pelo menos se diz cristão, entraria com o nome daquele, a não ser que seja um espírito incorporado mesmo. Aí você vem me dizer que eu estou errado, que eu estou com raiva, que eu estou transmitindo alguma coisa de sentimento malicioso. Aonde você achou isso? Em que versículo? Agora, eu posso provar para você, por versículo, que você está errado. O Senhor Jesus, ele alertou sobre isso, enfrentou a resistência dos líderes religiosos, ou não enfrentou? Ficou quieto, porque eram líderes religiosos, porque eram colocados ali por determinação da própria lei da época. Será mesmo? Ou será que eles já não haviam corrompido a lei e estavam enganando o povo? Você mesmo julgue, você não tem o Espírito Santo, você não diz que tem o Espírito Santo, isso é para todos, tanto da CCB como de qualquer outra denominação. Julgue você. Ao invés de você ficar fazendo comentários inescrupulosos, sem nenhum tipo de argumento espiritual. Você acha que aqui tem algum bobo? Eu não chamo você de tolo nem de idiota, como seu próprio líder teve a capacidade de falar. Isso para mim é um absurdo. Um líder que se diz guiado pelo Espírito Santo chamar o povo de idiota. Você sabe o que significa a etimologia da palavra idiota, irmão? Chamou você de idiota, chamou você de uma pessoa que não vale nada, que não serve para nada. Inútil, totalmente inválido, totalmente incapaz de compreensão. Isso quer dizer idiota. Chamou você de tolo. E você ainda deu glória a Deus. Sabe o que quer dizer tolo? Na etimologia da palavra, louco, bobo. Entendeu? E o Senhor Jesus disse o quê? Aquele que chamar o seu irmão de louco já é réu do fogo do inferno. E você ainda deu glória a Deus. Quer dizer, o seu irmão vai para o inferno por causa da palavra que ele falou e você dá glória a Deus. Por desconhecer a Escritura. E aí eu sou que estou magoando você. Eu sou e que estou falando mal da sua instituição, sendo que em momento algum, naquele vídeo, eu citei o nome dela. Por que você se incomodou? Por que entrou pessoas com nomes luciferianos no meu canal? Ah, eram pessoas que estavam querendo me criticar ou querendo que eu parasse? Se fossem da sua denominação, entrassem com outro nome, não com aqueles nomes. Será que isso não faz parte do mundo espiritual? Ou vocês são tão covardes que não têm coragem de expor os seus sentimentos, mostrando os seus verdadeiros nomes e colocando o nome das suas comuns? Como vocês chamam, né, comuns, porque isso não existe também. Isso daí é algo que tiraram do contexto bíblico. Todavia eu não vou mexer com isso. Eu também pensava assim. Você acha que um versículo que ilustra uma resistência à verdade está contra a verdade? Você acha isso? Lá em João diz assim, mas porque vos digo a verdade e não credes? 8 de João, versículo 45. Além disso, o apóstolo Paulo foi mais taxativo. Também enfrentou a grande oposição por pregar a verdade, como nós vemos lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 16. E aí? Será que ele também estava com mágoa da religiosidade judaica? Será que ele estava com mágoa daqueles que estavam falando? Ou até mesmo ele pregou isso, irmão, em Gálatas. Em Gálatas. Para os crentes que estavam em Gálatas. Ele pregou também para os coríntios,
para a igreja de aos Coríntios. Será que ele estava magoado com o pregador da igreja de aos Coríntios, quando ele pregou e falou para eles que eles estavam na carne, que um era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de... Será que ele estava também tomado de um espírito de sentimento? Você não está raciocinando as coisas? Procure raciocinar. Julgue você mesmo segundo a palavra, não segundo aquilo que eu estou falando. Ele mesmo disse, eu tornei inimigo de vocês apenas porque eu falei a verdade? Eu pergunto, eu tornei inimigo da denominação X ou B porque eu estou falando a verdade? Ou você prefere ficar na mentira? Se você quer ficar na mentira, é problema seu. A minha responsabilidade eu fiz. Ah, você não é digno. Quem é você para saber se eu sou digno ou não? Você não é Deus. Você não sabe o que está no meu coração. Você não conhece a misericórdia de Deus em mim. Quem é você? Olha que você vai ter surpresa. Deus tem a misericórdia da tua alma, não deseja o teu mal. Isso é para todos aqueles que me excomungaram, que me mandaram para o inferno, que falaram que eu era um bobo, certo? Para vocês. Eu não desejo nada disso para vocês. Muito pelo contrário. Eu não vou dar plateia para vocês, mas estou ensinando vocês a serem crentes. Sabe o que é ser crente? É dizer para vocês assim, eu perdoo vocês. Vocês conseguem fazer isso para mim? Vocês conseguem pedir perdão para mim? Eu consigo pedir para vocês. Então você se sente culpado de alguma coisa? Não preciso me sentir culpado para pedir perdão. Desde o momento que eu sinta de pedir perdão, porque às vezes posso errar até mesmo sem perceber. O próprio Davi, ele chegou um momento que ele disse, Senhor, me perdoa dos erros que me são ocultos. Quer dizer, nem sabia quantos erros tinha e não sabia se tinha mais erros, mas ele pediu perdão. Será que ele errou? Uma pergunta para você. Quer dizer, Paulo falou a verdade. Enfrentou grande oposição por pregar a verdade. Está escrito lá em Gálatas 4, versículo 16. Lê lá, irmão. Você não conhece a Bíblia. Se você não conhece, trate de começar a ler, porque você vai precisar muito de saber o que está escrito. Ele disse assim, quer dizer então que eu me tornei inimigo? Estou repetindo de novo. Eu te pergunto, me tornei seu inimigo porque falei a verdade. Você me tem por inimigo porque você não sabe dialogar. Você não me telefona mais, você não liga mais para mim, você não me chama de irmão, você acha que eu sou um revoltado, simplesmente porque eu falei a verdade. Agora eu pergunto, que evangelho você crê? O evangelho da mentira, da falsidade, da prosperidade, onde Cristo é colocado em segundo plano e a sua igreja, a placa denominacional de uma instituição religiosa que um dia não vai existir mais, vai ser... Para começar, a sua instituição, placa, ela hoje apenas é um nome fantasia. Você não sabe, porque se esconderam de você. Agora, eu sei, porque eu estudei sobre isso. E você não. Isso não serve para todas. Para algumas que já estão envolvidas nas federações religiosas, nas FEINCs da vida. Ou você vai pensar, ou você pensa que eu não sei. Eu estou aqui na Europa matando mosca. Eu estou aqui e estou sempre meditando nas coisas de Deus, e não para derrubar ninguém de igreja nenhuma, porque para mim não interessa, mas para que você fique firme em Cristo Jesus, em qualquer igreja que você estiver, desde o momento que a sua fé seja baseada não no congregacionismo, porque você pensa que a sua... Tem pessoas que pensam que a igreja que você está é congregacional. Não é. Os irmãos sabem que a congregação ela não segue uma ordem congregacional? Como não? Ela só tem um nome, mas ela segue uma ordem presbiteriana. A ordem congregacional é aquela ordem que nem uma pirâmide, tem um líder lá em cima. Ou melhor, a ordem presbiteriana é uma ordem assim, ó. Pode perguntar para algum presbiteriano, não sou contra eles, é a forma que eles servem. Eles são, pelo menos, estão sendo sinceros. Eles têm o líder, depois tem o outro, depois tem o outro, e vai seguindo uma pirâmide. Certo, irmãos? Essa é a ordem presbiteriana. A ordem congregacional, quem segue? A Assembleia de Deus, algumas, batistas, algumas. Por quê? São igrejas autônomas. Acho que você não sabe o que é isso, não é? Por isso você não sabe nem o que você está servindo. E você fica aí falando coisas que você não sabe. Eu não quero atacar você diretamente, nem a sua instituição.
Ah, eu sou congregacional. Você não é congregacional. Quem é da congregação não é congregacional, irmão. Quem é da congregação segue uma ordem religiosa presbiteriana, que tem o primeiro mais velho, o segundo mais velho, o terceiro mais velho, e vai embora, vai seguindo. Isso é uma pirâmide, isso não é uma doutrina congregacional, que se baseia em congregações autônomas. Procure estudar sobre isso, você vai ver que eu estou falando a verdade, irmão. Você deveria deixar tudo isso de lado e dizer: eu sirvo a Jesus Cristo, seja lá da forma que for, seja na presbiteriana, ou seja na congregação, ou seja onde for. Esquece essas placas que fazem confusão na sua mente e que fazem você ter partidarismo, politicagem. E eu prego a verdade, aí eu sou seu inimigo, eu estou com mágoa de você. Pelo amor de Deus, irmãos, despertem enquanto há tempo. Esse versículo vai mostrar para você, irmão, que a pregação do verdadeiro evangelho pode trazer resistência e desconforto. Sabe por quê? Porque ele vai desafiar o orgulho e as tradições humanas e interesses errados que estão por trás dessas doutrinas que te fazem escravos de ideologias humanas e te distanciam quanto mais de Cristo. Porque quanto mais você pensa que eu penso mal de você, mais você menos liga para mim, mais menos nós conversamos, mais menos nós temos amizade. Se quiser conversar comigo, tem tantos assuntos. Podemos conversar da Bíblia, podemos conversar da vinda do Senhor, não é? Mas você não, você tem medo. Porque se entrar em assunto, você só sabe falar aquele assunto. Então você fica com medo. Que eu puxe um assunto e você não tem realmente nenhum fundamento, porque você não tem conhecimento. Mas se você perguntar para mim da vinda de Cristo, vamos conversar. De testemunhos. Mas esses dias atrás uma irmã da congregação me ligou, nós só contamos testemunhos, não teve mal nenhum. Obras que Deus fez, etc, etc. E não adianta querer vir e colocar outra coisa no meio, porque eu não aceito, irmão. Eu não quero ofender as pessoas. Agora aqui no vídeo não. Aqui eu posso trazer as minhas opiniões dentro daquilo que está escrito. Não as minhas, mas aquilo que Deus determinou nas Escrituras Sagradas. Não é eu falar a verdade, eu quero ter o mal, ou que estou denegrindo, ou que estou com mágoa. Eu estaria com mágoa se parasse de falar e deixasse que todos fossem para os infernos. Mas não é isso que eu quero. Espero que você pense o mesmo de mim. Se você pensar diferente, naquele dia, se você tiver surpresa, vai ficar muito desagradável. Espero que todos aqueles que ouviram isso possam entender que o desejo que eu tenho não é que ninguém se condene, nem que saia de denominação nenhuma, mas que creiam no Evangelho de Jesus Cristo acima de qualquer denominação. Porque só Ele, só Cristo é que pode salvar. Fica aqui o meu repúdio contra esse comentário maligno que fizeram, dizendo que o inimigo não pode entrar numa live. Claro que pode. Muitas vezes já entrou. Uma vez entrou numa live e falou para mim assim: pare de falar de Jesus Cristo que eu não aguento mais. Quem será que falou na boca da outra pessoa? Foi Deus? Julgue você mesmo. Deus abençoe a todos.